Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai começar a conversar sobre sistema endócrino. O sistema endócrino é um sistema bem grandão, então eu vou tentar dividir essa expositiva em dois momentos, para não ficar uma coisa muito extensa e a gente conseguir processar um pouco cada um dos hormônios e suas importâncias para o nosso corpo, beleza? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala de sistema endócrino, a gente está falando de hormônios e glândulas e suas ações. Então, a gente vai falar complexo hipotálamo-hipófise, hormônios produzidos por esse complexo, que vocês vão ver que tem bastante hormônio saído de hipotálamo-hipófise, mas também vamos falar das glândulas adrenais, do pâncreas, da tireoide e paratireoide. Aí, para pensar um pouco no que a gente vai começar a pensar, do que a gente vai falar, a gente vai falar de hormônio. Hormônio é proteína. Essa proteína pode ser um sinalizador, como essa proteína pode comandar uma reação dentro do seu metabolismo. Podem ter diversas funções. A ideia que você precisa ter é que o hormônio sempre sai de um lugar para agir em outro lugar. Então, dificilmente ele é produzido e percebido, né, na mesma célula. Então, existe um lugar que ele sai e células-alvo. Vamos falar de complexo hipotálamo-hipófise abaixo do cérebro, que antigamente recebia esse nome de pituitária, que caiu no desuso e não se fala mais, embora alguns exercícios ainda pode aparecer com essa nomenclatura mais antiga. Vamos falar também de glândula tireoide, pâncreas, cavidade abdominal, acima do rim, adrenais e gônadas, ovário e testículo. Então, lá no hipotálamo, antes disso vamos olhar para o hipotálamo. Então, abaixo do cérebro tem este complexo hipotálamo-hipófise, onde o hipotálamo está acima da hipófise. Aqui, para entender um pouco a constituição, né, tecidual dessa glândula, é uma glândula pequena, do tamanho aí do seu dedão, e fica abaixo do cérebro. Então, essa complexidade de tecidos, tá? Aqui a gente vê a textura dessa glândula e aqui ela por fora. Então, existe uma relação direta entre hipotálamo e hipófise, porque existem alguns pré-hormônios. Então, é muito fácil a gente apresentar uma dificuldade metabólica ou uma dificuldade de produção de alguns hormônios, porque é muito complexa essa produção. O seu hipotálamo produz um hormônio que estimula a hipófise a produzir outro hormônio, que é recebido em outra glândula, que por sua vez produz outro hormônio, que tem sua ação metabólica. Então, são muitas etapas, muitos sinalizadores, porque as proteínas são complexas e a cada glândula ela recebe aquelas proteínas e sai mais complexa no metabolismo da pessoa para receber outras proteínas e adicionar ações metabólicas a essas proteínas de ação. Um exemplo, o TRH. Então, TRH é o pré-hormônio saído do hipotálamo, que chega na hipófise para a produção de tireotrofina. A tireotrofina, vamos lá. A tireotrofina chega na tireoide, que produz T3 e T4. T3 e T4 estimulam o metabolismo energético, aumenta a taxa de respiração celular das mitocôndrias. Então, dentro das nossas células existem as mitocôndrias, que são os motores celulares responsáveis por receber esse açúcar. E naquele ciclo lindo que vocês adoram estudar da respiração celular, o ácido pirúvico, NAD, FAD, aquela coisa louca para virar o ATP. Esse ATP, essa energia oriunda da respiração celular, que acontece dentro da mitocôndria, precisa de uma ação hormonal T3 e T4 para que aconteça de forma efetiva. E para que isso aconteça, precisa ser produzido tireotrofina lá na sua adenopófise. Então,
É complexo a gente pensar que um pré-hormônio desencadeia tantas outras relações no nosso corpo. Mas é necessário, não é tão simples assim a produção desses hormônios. Por isso que é muito comum as pessoas suplementarem T3 e T4 nas suas vidas, porque são N fatores que você pode ter alguma dificuldade glandular e não produz a quantidade que seu corpo precisa. Seguindo os exemplos, agora a gente vai ver o CRH, que é o pré-adrenocorticotrófico. Olha que nome, hein? Adrenocorticotrófico. Ele é o pré-cortisol, que é o hormônio do estresse. GHRH, essas siglas geralmente remetem ao nome em inglês, é o pré-somatotrófico, que é o hormônio do crescimento, que não só faz crescer, como faz a reparação tecidual, que é o que a gente vai ver já já. Vamos falar também do GNRH, que estimula o luteizante e o folículo estimulante, LH e FSH. E uma relação mais complexa que a gente não precisa abordar, do inibidor de prolactina através do PIF, que é um hormônio produzido pela hipófise e prolente. Então, de novo, complexo hipotálamo-hipófise, onde a hipófise é dividida em duas etapas, adeno-hipófise e neurohipófise. Agora a gente vai falar de adeno-hipófise. Antes de falar de adeno-hipófise, só queria mostrar para vocês essa figura mais uma vez, para que a gente tenha um pouco de reflexão de que quando a gente tira um diagnóstico de imagem de alguma glândula, às vezes a gente pode fotografar ela produzindo, ela em produção, que é o caso dessa glândula, né? Aqui parece que a gente consegue observar um movimento, como se as células estivessem em movimento, enquanto aqui elas parecem estarem estáticas, né? Então, esse aparente movimento nessa curva é a secreção, né, dessas proteínas e a emissão dessas proteínas sinalizadoras para outras glândulas, tá? No caso aqui, hipotálamo, hipófise. Agora vamos falar do hormônio do crescimento. Então, de 0 a 2 anos é a época da nossa vida que a gente mais produz GH. Depois de 2 anos a gente vai produzindo cada vez menos GH, até ao passo de quase não produzir. E o GH ele não faz só o crescimento, tá? Ele faz a reparação tecidual também. Então, a célula tem uma morte programada. Essa morte programada chama apoptose. Quem comanda esses ciclos celulares de renovação tecidual é o hormônio GH. Ele age à noite, ele precisa da escuridão para que aconteça a sua liberação. Então, ele só é liberado quando tem escuridão. Enquanto a gente está exposto à luz, a gente não libera GH, porque a gente, com a luz, está sendo estimulado a produção de corticoide, cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando a gente acorda, a gente entra em contato com a radiação e aí o nosso corpo vai liberando cortisol até chegar ao limite máximo de cortisol por volta de meio-dia. E aí, depois do meio-dia, a gente começa a apresentar quedas nos níveis de cortisol até a gente entrar na escuridão, quando para de produzir o cortisol e começa a produzir o GH. Então, o GH age à noite. Ele tira a energia do nosso estoque de gordura, faz o nosso corpo funcionar, ele gasta a energia do nosso estoque. E não só isso, ele faz, como eu já disse, a reparação dos tecidos para que tudo funcione melhor e de uma maneira mais eficaz, favorecendo um fenômeno fisiológico que chama feedback positivo, quando o seu corpo funciona com plenitude. Beleza? Então, de 0 a 2 anos a gente produz uma grande quantidade. As pessoas que não produzem adequadamente o GH de 0 a 2 anos podem apresentar alguma forma de nanismo. Aqui nessa foto, na figura A, não está muito nítido esse nanismo,
porque esse nanismo é um nanismo proporcional. O que eu quero que vocês pensem, que tanto o nanismo como o gigantismo, que é excesso ou falta de produção de GH na fase da infância, pode garantir desproporção corporal, como a gente enxerga aqui, uma pessoa com a perna muito maior do que a coxa. Isso acontece por desproporção, membros gigantes, por excesso de GH. Também na fase adulta, a gente pode observar e apresentar excesso de hormônio GH, que é a acromegalia, tá? Então, muito importante lembrar que o GH age à noite, não é para ficar exposto à luz artificial, ao celular na cara, até o instante de dormir, porque aí você só vai liberar cortisol enquanto estiver dormindo e vai ter uma liberação aí de cortisol mais curta do que o seu corpo precisa, que é durante toda a noite. Então, vamos ficar na escuridão, tá escuro lá fora, faz escurinho dentro de casa, acende uma luz mais baixa, uma luz amarelada, tanto que quando a gente quer fazer um ambiente confortável, a gente diminui a luz para fazer uma coisa mais aconchegante. Uma luz indireta nos leva a essa sensação de aconchegante, porque a gente diminui o nível do cortisol e diminui o estresse, a pessoa se sente mais à vontade e menos estressada. Agora a gente vai falar do adrenocorticotrófico, porque já falamos do tireotrofina. Então, o adrenocorticotrófico é o pré-cortisol, como a gente já falou. Esse pré-cortisol, então, o adrenocorticotrófico tem ação anti-inflamatória, anti-alérgica, aumenta a disposição e vigor corporal, age durante o dia. Ele estimula o córtex da glândula suprarrenal, a produção de hormônios glicocorticoides, que é o cortisol. O cortisol, então, é o hormônio do estresse, e agora a gente vai de adrenocorticotrófico para o cortisol e adrenalina e noradrenalina. Então, vamos passar alguns slides para chegar na adrenalina e noradrenalina. Então, chegamos nas adrenais, as glândulas suprarrenais, elas estão acima do rim e ela tem essa função da produção do cortisol ou hidrocortisona. A gente chama a versão sintética do cortisol de corticoide, que é aquele remédio que a gente toma quando não se sabe direito o que a gente tem. Então, uma pessoa está com uma grande crise alérgica, toma corticoide, uma grande crise inflamatória, toma corticoide, porque ele tem essa ação antialérgica, anti-inflamatória, dá esse vigor corporal aí e aumenta a ação da defesa imune. Já falei que ele é o contrário do GH, ele nos prepara para dois mecanismos fisiológicos, que é o mecanismo de fuga e combate. Então, a gente libera na suprarrenal a epinefrina, que chama popularmente de adrenalina, e a noroepinefrina, popularmente chamada de noradrenalina. Então, o fenômeno de fuga e combate, a gente vai ver no próximo slide, nesse GIF bem didático. Aqui um brinquedo assustador no corredor, duas crianças chegaram, pá! Uma chuta, a outra foge. Fuga, combate, pá! Quem é você no fenômeno de fuga e combate? Uma pessoa tende a correr, a outra vai para o combate. Essas pessoas estão inundadas de adrenalina e noradrenalina, que são dois hormônios que passam à frente da razão quando estimulados em grandes quantidades. Então, quando a gente produz grandes quantidades de adrenalina e noradrenalina, o nosso corpo entra nesse processo fisiológico de fuga e combate. O que acontece com o nosso corpo fisiologicamente? Então, aquela sensação daquele frio e embora ao mesmo tempo você transpira. O seu corpo está com vasoconstrição, então os seus vasos sanguíneos estão contraídos. Aumenta o teor de açúcar no seu sangue, sua pupila dilata para você enxergar melhor, seus pelos se arrepiam para você perceber melhor o ambiente, você sua para resfriar o seu corpo e você não ficar mais quente, não aumentar a sua pressão arterial. Então você tem
acelera o seu batimento cardíaco, mas não aumenta a sua pressão arterial. Esse é o fenômeno que passa geralmente a nossa razão. A gente fica sem saber direito como agir quando a gente está inundado aí de adrenalina e noradrenalina, epinefrina, norepinefrina, mecanismo de fuga e combate. Agora a gente vai falar de um hormônio bem importante, que é o hormônio prolactina. Ainda estamos na adenipófise, então a sua adenipófise agora produziu prolactina, que atua no desenvolvimento das mamas como característica sexual secundária na puberdade das meninas, a produção do leite quando a mulher está lactante, e só para problematizar que os homens também produzem prolactina, porque também tem adenipófise. Então, às vezes, por uma questão genética, homens podem ter desenvolvimento das mamas. Ainda na adenipófise, produzimos um hormônio que chama folículo estimulante. Então, ele sai lá debaixo do seu cérebro para agir nos homens, nos testículos, nas mulheres, nos ovários e folículos ovarianos, mas no meio do caminho atua em todos os folículos do nosso corpo. Por isso que as meninas ficam com algumas acnes em volta da boca e concentrada na testa durante o período de ovulação. Por isso que quem toma pílula diminui essa acne de ovulação, porque as mulheres que tomam pílula anticoncepcional não ovulam, consequentemente não tem esse alto de folículo estimulante, que vai aí gerar ou não, mas pode gerar, né, essas acnes próximas aí do período de ovulação. Já os meninos, que quando começam o período da puberdade, começam a produzir grandes quantidades de folículo estimulante, aumenta o calibre da barba, aumenta a distribuição e o folículo de todos os pelos do corpo, também começa a transpirar mais. Então, como os homens produzem quantidade constante de folículo estimulante, porque a espermatogônia produz espermatozoide o tempo todo, ele está o tempo todo liberando folículo estimulante e não está de uma forma cíclica, como é na mulher a relação do folículo estimulante com o luteizante, comandando o ciclo menstrual, que é o ciclo reprodutivo para a maturação de um óvulo. Agora a gente vai falar do luteizante, que eu estava falando anteriormente, né? Ele está relacionado com o ciclo menstrual da mulher. Então, ele forma o corpo lúteo, que é depois da ovulação. Então, o folículo estimulante fez com que a mulher ovulasse, e depois que ela ovulou, ela liberou esse folículo ovariano. O ovário precisa cicatrizar. Esse processo de cicatrização a gente chama de formação de corpo lúteo, corpo amarelo. É então a cicatrização comandada pelo hormônio luteizante, lá no ovário das mulheres, e no homem o hormônio luteizante produz o hormônio masculinizante, que é a testosterona. Aqui é a imagem de um testículo sem a pele, para vocês conseguirem observar os canalículos de transmissão e recebimento, tanto de fluidos seminais como hormonais. E agora a gente vai parar aqui nesse momento, e a nossa próxima aula a gente vai começar a falar sobre os hormônios de ação psicotrópica e problematizar um pouco as sensações provocadas pela liberação desses hormônios. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.